Vamos continuar falando da família Bolsonaro, porque o senador e pré-candidato do PL à presidência, o Flávio Bolsonaro, foi muito criticado, tá, no fim de semana, porque ele dançou num evento lá em Rondônia, quando o pai dele, Jair Bolsonaro, já estava internado na UTI. Vamos ver o vídeo. Isso foi em Ji-Paraná, em Rondônia. Vamos lá. No mesmo sábado que a Michelle estava convocando a cachorrada contra os jornalistas. Viu, Michelle? Michelle, mesmo dia. Mesmo dia. Eu estou dizendo que o Flávio quer que o pai morra? Não. Eu estou lembrando que esse senhor, pouco antes, tinha convocado um jejum. Tudo bem que foi um jejum da meia-noite às 6. Deve ter sido o maior jejum da história do Ocidente. Inclusive, aqueles que não são bolsonaristas, obviamente, fizeram também, enfim. Todos, né? 98% do Brasil, provável. Essa hora eu estou quase sempre acordado, mas também não como, então... Bom, vale uma máxima latina do Horácio que eu vivo citando, né? Est modus in rebus, né? Há uma medida nas coisas. É evidente que o Flávio não precisa parar de fazer campanha porque o pai está internado. Mas eu gosto de fazer perguntas simples e eloquentes. Rafael, digamos que o Lula tivesse em condições assim, eu estou em condições, tá bom. Digamos que o Lula resolvesse, num evento, que é campanha eleitoral, óbvia, digamos que ele resolvesse, num evento, fazer uma coisa como essa. O que é que os bolsonaristas estariam falando agora? Hein? Se o Lula, que é adversário do Bolsonaro, tivesse feito isso, eu quero que você, que me acompanha, mesmo você, eventualmente bolsonarista, que está acompanhando, falando esse idiota, falando, não tem problema. Não tem problema. Né? Como eu brinco sempre, o ódio é mais fiel que o amor. Pode, mas eu quero que você responda na sua consciência. Não é possível que você não tenha nenhuma. E se fosse o Lula? Se fosse Lula, adversário de Bolsonaro, pulando como um cabrito, com esse grau de euforia, que não é uma euforia qualquer, e o que é que se estaria dizendo por aí? Que ele estava comemorando a desgraça do Bolsonaro. Não, não quero que o Flávio fique triste, eu não quero que o Flávio fique surumbático, eu não quero que o Flávio fique amuado. Agora, est modus in rebus, Flávio, há uma medida nas coisas. Isso é uma desmesura, é uma falta de limite. Né? O Flávio, isso é falta de pudor. Para quem dramatizou, como você dramatizou, a situação do seu pai. Ninguém com alguma preocupação faz assim agora. Você não está... Não estou na sua alma, não estou na sua cabeça, talvez esteja preocupado. Mas não parece. A sua
madrasta, convocou as falanges contra a imprensa, que estava trabalhando. E você, nesse fuzuê, nessa fusarca, olha como eu sou antigo, eu pego palavras antigas, fuzuê, fusarca. Aí ele escreve, fazendo o que meu pai, Jair Bolsonaro, pediu, leve esperança ao povo brasileiro. Então, sempre aqui a coisa do profeta, né? O profeta. Ontem, após essa agenda em Ji-Paraná, fui direto para o hospital visitar meu pai, e aqui se explicando. Primeiro eu fui por lá, depois eu fui visitar papai. E lhe dar a boa notícia de que o lançamento da chapa por ele escolhida de pré-candidatos em Rondônia foi um sucesso. Marcos Rogério, governador, Fernando Márcio, senador, e Bruno Schait, senador. Ficou feliz. Então, de novo, o pai, que nas suas palavras um dia antes estaria morrendo, a ponto dele pedir o jejum, ainda que da meia-noite às 6, e depois o pai superpoderoso que decide chapa lá do hospital, em plenas condições, portanto, intelectuais, quando menos, sem querer abusar do sentido dessa palavra. E não estou dizendo que por isso o Bolsonaro tem de ficar lá, não pode ir para... Não, ele pode ir para domiciliar. A questão é domiciliar para quê? Sempre. Né? E o Carlos, sempre disposto a atirar, né? E ele atira mesmo para todo lado, né? É uma coisa muito impressionante, a gente vai ver. Né? Tem um vídeo dele muito antigo, ele era adolescente ainda, e passaram uma moeda falsa de R$1 para ele, e ele ficou muito revoltado, ele dá uma entrevista. Eu acho que ele não se recuperou, e ele ficou muito assim. E aqueles que criticaram o Flávio, por causa dessa coisa aí, né? Aí ele saiu batendo também, muito duro. Insisto, enquanto a madrasta, que em relação aos enteados, ela sempre é caracterizada como madrasta má, né? E ela tenta ser a madrasta boazinha. Só que aí com os jornalistas ela realmente foi a madrasta má, né? Ela estava pregando perseguição aos jornalistas. Eu não estava. Tava. Ao republicar, ao repostar aquilo, tava. Que foi que o Carlos... Vamos lá, vamos pro Carlos. Carlos nervoso. Vai. Tem que você tá aqui, Reinaldo, para traduzir. Eu vou ler aqui o que ele escreveu e você vai fazer a tradução para quem está nos assistindo, né? Ele escreveu o seguinte, ó. É sempre um mundo muito particular. Vou tentar aqui ler com a maior isenção possível e daqui a pouco você vai traduzir. Ele falou o seguinte, ó. A organização criminosa defendida pelo sistema, seguindo o mesmo modus operandi de sempre, agora tenta imputar ao meu irmão que estaria celebrando enquanto nosso pai está na UTI. Meu pai sempre foi muito claro conosco. Vai e faça. Volte que estarei esperando as boas notícias que vocês trarão. Criar esse tipo de narrativa canalha não é exclusividade da esquerda ou da velha imprensa. Coincidentemente, também aparece em certas mídias independentes e outros. Atenção, Rafael. Há quem ainda trabalhe para derrubar o indicado do presidente Jair Bolsonaro e se colocar no tabuleiro permitido. Quem será? Vocês podem achar... Presta atenção. Vocês podem achar incrível, mas isso aqui é um ataque ao Tarcísio. Preciso dar um nome para as coisas. Isso é um ataque ao Tarcísio. Quem chamava e chama o Tarcísio... Chamava o Tarcísio, agora deu uma amenizada. Quem chamava o Tarcísio de direita permitida era o Eduardo. A direita da Faria Lima, a direita que a Faria Lima quer, a direita do sistema. Se há uma coisa de que não se pode acusar o Carlos é de, digamos assim, não ser honesto com seus delírios. Tá dizendo, olha, tá vendo?
Eles ainda têm medo. Obrigado, meu irmão, por quando não estou presente, me trazer informações sobre nosso Pai, assim como faço quando você não está. Como não tenho o que dizer de verdade, seguirão tentando denegrir de forma proposital, calculada, e assim vai. Né? Agradeço a todos os dias meus irmãos pela união que temos para honrar, etc. Então, veja, o Flávio, a Michele viu jornalistas querendo não sei o que e tal, papapá, né? Agora, o Flávio, ele está dizendo, esses que criticam o meu irmão, na verdade, estão querendo substituí-lo. E diz, não é só a esquerda. Ainda é a desconfiança de Tarcísio. Né? A ideia para o Flávio, para o Carlos, de que alguém possa furar esse universo familiar é apavorante, ele não aceita. Ele é o principal responsável pela queda do Gustavo Bebiano, lembra o Gustavo Bebiano? Organizou a campanha, assumiu então PSL para levar a campanha adiante, e em fevereiro já estava na rua. Né? Porque se considerava que tinha muita influência sobre o pai. Né? Pois é, né? É isso.